Você mal entrou nesse vídeo e você já deve estar se perguntando: o que esse panaca tá querendo falar de Padrinhos Mágicos em pleno 2024? Primeiramente que se você não gosta de Padrinhos Mágicos, você não tem cultura. Mas calma, fica aí que eu vou te dar um pouco. De cultura, no caso. Segundo que esse episódio, além de ser muito especial pra série, vai ser especial pra quem acompanhava esse desenho na infância também. Uma visita nostálgica muito foda. Um episódio especial que foge totalmente da vibe normal do desenho, sendo muito futurista e criativo, e inclusive passando por diversos universos de outros desenhos da época, o que pra uma criança da época e pra um adulto de hoje é uma coisa muito foda. Então, vamos embarcar nessa nostalgia. Senta sua bunda aí, fica confortável e vamos relembrar de Padrinhos Mágicos Caçando Canais, ou Caçadores de Canal, ou Caçadores de Canais. Eu não sei o nome exato dessa porra, mas fica aí. Esse especial começa totalmente diferente, mostrando uma perseguição num futuro distópico onde tudo está sendo controlado pela Vicky. Vicky, que caso você não se lembre, é a babá do Timmy Turner, mas também você pode chamar ela de Adolf Hitler de Buci. Envolvidos? Esfregão nasal? E secadora de roupas que dói? E aí, para pra pensar comigo aqui rapidinho. Imagina a criança acostumada a ver os episódios de Padrinhos Mágicos com aquela fórmula repetitiva, escandalosa, boba, que é bom quando a gente é criança, tá ligado? Entra pra ver mais um episódio dessa série e se depara com essa perseguição, esse cenário de distopia sci-fi muito foda, cheia de suspense. Meu irmão, se hoje em dia eu gosto de filmes de sci-fi, eu tenho que agradecer a existência desse especial. Falta mais um. Agora que tenho o cinturão temporal, sei exatamente onde encontrá-lo no passado. E assim que encontrá-lo, não existirá mais ninguém capaz de me deter. Eu, Vicky, líder suprema da Terra! Vai tomar no cu, piranha! E se você levar em consideração o público-alvo e não for um chato do caralho, a história desse episódio também te diverte até hoje. Eu me impressionei com o tanto de piadinha que funcionou comigo ainda hoje, principalmente as do pai do time odiar o Dinkelberg. Eu acho que tem alguma coisa aí boa, né, quando você é adulto em ver alguém desferindo ódio contra outra pessoa. O Kendrick Lamar odiando o Drake não chega perto do pai do time odiando o Dinkelberg. Ei, como que você tá, cara? Não, tô bem, mano. E você, como você tá? Ah, tô bem, graças a Deus, as coisas tá dando certo. Mano, quando você fala isso, dá um nervoso, mano. Por quê, mano? Você é quando louco? você fala que você tá bem, você acaba com o meu dia, mano. Por quê, mano? Ah, mano. Mas para além das piadinhas, a história, mesmo que fácil de digerir, até um tanto quanto óbvia, é legalzinha, porque tipo assim, o arco do time aqui é não entender que os pais dele querem o melhor para ele, querem educar ele, e a teimosia dele em tipo assim, não aceitar que um dia ele vai ter que crescer, vai ter que se tornar adulto, vai ter que perder os padrinhos mágicos dele. Então é basicamente aquele tipo de episódio que eles usam essa alegoria sci-fi toda e os caralho pra passar essa lição de que tipo assim, você vai ter que crescer e tá tudo bem ter que crescer, tá ligado? Essa coisa, essa revolta de não querer crescer é algo que causa identificação com qualquer criança e com qualquer adulto. Por isso que é um episódio muito assistível ainda hoje em dia, tá ligado? Se quando criança você assistia por toda aquela visita a outros universos e os caralho, hoje em dia você assiste e além de se divertir com isso, você pensa, caralho, mano, eu quando criança não tava nem aí pra essa porra dessa lição, os caralho todo aí, tava excomungado. E é justamente isso que eles usam de catalisador na história para fazer o time começar essa viagem psicodélica por dentro de canais. E porra, vai me dizer que você, quando criança, nunca imaginou você passando por dentro dos seus canais e universos favoritos? Isso aqui é muito foda. Porque eles são seus pais e você tem que começar a dar ouvidos a eles. Eles só querem o seu bem. E nós não vamos ficar por aí pra sempre, sabia disso? Vocês vão ficar bem aqui pra que a Vicky não veja o que eu vou fazer com o controle que eu vou pedir que me permite estar na televisão. Hora de ser televisivo. Que show! Eu estou no universo da TV!
Muito antes do universo da Marvel e filmes como Ultimato e No Way Home, e mais recentemente Deadpool e Wolverine, o fanservice das crianças nascidas nos anos 2000 foi esse episódio aqui. Se nós, os fudidos do mundo real, não podia passar nem perto de navegar por tantos universos assim, o Timmy Turner foi o nosso herói aqui, passando pelos desenhos mais famosos e influentes da época. E ainda por cima, fazendo uma coisa muito mais interessante, se apossando dos seus traços, zoando as características dos desenhos e só mudando o nome pra não ter aquele processinho, né? Se bem que hoje em dia eu não sei se isso adiantaria muita coisa. Dos mais marcantes programas que aparecem nesse episódio, os que mais se destacam pra mim são os Meat Flints, como os Flintstones, onde eles zoam com a falta de lógica dos nossos neandertais preferidos. Não tô entendendo. Se os carros são movidos a pés, não devíamos continuar correndo? Os Futurellis, como os Jetsons. Seria uma pena se acontecesse algo com ela. Epa, esse gato me deve dinheiro. Eu vou pagar. Eu só tenho mais 3 vidas e eu preciso de 2 dias. Os Feldmans, como os Simpsons, onde não é zoação, é apenas um fato constatado. Todos os adultos aqui são burros pra caralho. O que deu nele? Este canal faz os adultos ficarem ainda mais burros, vamos! Pássaro Negro e Pardal, como Batman, a série animada. Obviamente, não podia faltar um dos, senão o herói com as séries animadas mais marcantes da história. Estou no mundo do Pássaro Negro e Pardal. Neste mundo, eu posso usar um traje de combate ao crime. Joia. E recebo força e agilidade de um verdadeiro super-herói. Snooper Dogg, como Scooby-Doo. Aqui deixaram o Scooby e o Salsicha com mais cara ainda de chapados, o que até faz um pouco de sentido, já que o nome paródia ficou muito parecido com o nome do rapper Snoop Dogg, além de homenagear a clássica cena das portas e a revelação do monstro. Essa casa é assombrada, assombrada, essa casa é assombrada. Corre que o monstro vai pegar. Isso é uma perseguição. O mascarado! Mas afinal, o que foi isso, Snoop, meu filho? Sei lá, eu não tenho resposta pra tudo. Sujinho e Queijinho, como Tom e Jerry. Aqui é onde eles mais zoam, eu diria. Zoam com a censura que eles têm que fazer, além de questionar se na época dos caras não tinha censura. E ainda de forma discreta, pede pra preservar o legado de Tom e Jerry. É violência, mas que horror. Não tinha censura naquela época, não? E cachorro amassado que vira mobília. Esse lugar aqui tinha que ser preservado, gente. Mahomushi, como Dragon Ball. Aqui é a homenagem máxima. A Nick obviamente não tinha nada que competisse com o sucesso de Dragon Ball, até porque ninguém tinha. Eles homenageiam colocando ele como desenho favorito do time, o qual ele copia no início do especial, que catalisa o plot da história, e ainda serve como cenário para a luta final contra a vagabunda da Vicky. E esses aqui são só os que eu quis colocar de principal. Vou deixar na tela aqui passando a lista inteira de desenhos e programas que são parodiados, que são referenciados nesse episódio de Timmy Turner, de Padrinhos Mágicos no caso. E a gente tem assim, junto com a lição final de que amadurecer é preciso, sendo aceita pelo time, o encerramento dessa grande homenagem pro universo televisivo da época. A Nick acertou pra caralho aqui em visitar outros universos, mas mantendo a essência do seu próprio desenho, proporcionando uma experiência audiovisual marcante pra caralho pra minha infância e talvez pra sua também. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de fazer essa visita ao passado ou talvez de ter conhecido esse episódio especial pela primeira vez. O intuito do vídeo aqui não foi fazer um resumo, contar a história tintim por tintim, foi mais pra destacar as coisas que eu mais gosto e que eu mais prestei atenção nessa revisita que eu fiz. Então, caso você queira assistir completo, tem ele disponível no YouTube, é muito fácil, é só você pesquisar Padrinhos Mágicos caçando canais ou caçadores de canal que você acha em 2 minutos. Mas se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva, compartilhe com algum amigo que me ajuda pra caralho, comenta alguma coisa aí, algum destaque que você quer falar e curte também, tamo junto, ajuda pra caralho. É nóis, se inscreve, tchau.